Olá, esse é o Saber Direito Responde. Meu nome é Luiz Mário Moutinho, eu sou professor de Direito do Consumidor, juiz de Direito no estado de Pernambuco, em Recife. E nós vamos responder as perguntas encaminhadas pelos nossos internautas sobre o nosso curso de plano de saúde. Vamos à primeira indagação. No caso da morte do companheiro, o contrato de plano de saúde prevê que a companheira não precisa pagar por 5 anos. Porém, também prevê que será necessário aderir a outro plano, mais caro e com carência. Isso é legal? Bem, essa é uma questão interessante. Alguns planos prevêem a remissão por 5 anos, não é? E são planos que têm um titular e, como beneficiário, normalmente o cônjuge e filhos, e nesses planos há uma cláusula de remissão. E após a morte do titular, o vínculo contratual se desfaz e aquela unidade familiar, aqueles beneficiários, ficarão sem pagar pelo plano durante o prazo de 5 anos. E então, a partir daí, desses 5 anos, as operadoras terminam por oferecer um novo plano de saúde, normalmente mais caro do que aquele inicialmente colocado. Na verdade, a lei hoje não permite mais esse tipo de cláusula contratual, porque ele é contínuo. E o beneficiário, no caso de um plano familiar, havendo um titular, o beneficiário assume, então, aquele vínculo negocial e dá continuidade em razão do princípio da preservação dos negócios jurídicos. Vamos à segunda questão. Olá, professor, como ficam os direitos do consumidor cujo contrato é anterior à lei de plano de saúde? Essa é uma questão interessante e tormentosa, porque o contrato de plano de saúde, ele é de longa duração, é um contrato cativo e é um contrato regulado por normas de ordem pública. Então, a lei vai sofrendo alterações ao longo da execução de contratos já firmados sob a vigência de uma outra ordem jurídica. Deve-se respeitar o ato jurídico perfeito. Entretanto, os efeitos ocorridos do contrato antigo, cujos efeitos ocorridos na vigência da nova lei, a ela está submetida. A resposta dessa questão está no parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil vigente, a Lei 10.406. É a retroatividade mínima, conhecida por alguns doutrinadores, a exemplo de Vicente Hall e Roubier, no direito francês. A terceira pergunta, indaga aqui o internauta: professor, se o plano de saúde aumentar a tarifa e o valor for acima do autorizado pela ANS, qual poderá ser a multa para o plano? Bem, a ANS, ela fiscaliza e ela controla. Os planos aí é preciso você diferenciar se o plano é familiar ou é um plano coletivo, de empresa ou por adesão. Esses planos coletivos, a agência simplesmente, ela monitora, acompanha. E os planos de saúde individuais, a Agência Nacional, melhor dizendo, a Agência Nacional de Saúde, ela define o aumento. São serviços com preço controlado. Se eventualmente houver uma cobrança num plano individual que tem o controle da agência, se houver uma cobrança indevida e o consumidor pagar, tem ele direito à dobra do que foi cobrado a maior, sem prejuízo das sanções por parte da agência reguladora. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de alguns instantes. Vamos agora continuar respondendo às questões encaminhadas pelos internautas sobre o nosso curso de plano de saúde. O internauta aqui pergunta: professor, se o paciente for idoso, receber alta, mas ainda precisa de cuidados hospitalares agora em sua residência, ele terá direito ao atendimento domiciliar? Bem, a resposta é afirmativa. Não tem sentido manter o tratamento hospitalar dentro de uma unidade hospitalar quando o paciente ainda demanda cuidados médicos hospitalares, mas esses cuidados podem ser feitos no seu domicílio, juntamente dos seus familiares, não é?
o objetivo do plano de saúde, ou melhor dizendo, o objeto do contrato de plano de saúde, é reparar ou restaurar ou dar assistência a aquelas enfermidades que estão cobertas pelo plano. O procedimento a ser adotado não deve ser disponibilizado os melhores procedimentos e os melhores disponíveis, os melhores meios disponíveis para a cura do paciente, ou a busca da cura, ou a preservação de sua vida, enfim. É essa a legítima expectativa do consumidor. E o ideal é que ele esteja fora do ambiente hospitalar, que naturalmente ele tem um ambiente inóspito, risco de infecção, especialmente numa pessoa idosa, não é? Agora, é importante perceber se o usuário realmente precisa, se esse internamento domiciliar é um internamento com cuidados médico-hospitalar ou é um serviço de enfermagem. Aí realmente não há cobertura, porque o serviço de cuidados de idosos, eles devem ser feitos pela família, às expensas dela, está estranho ao objeto do contrato de plano de saúde. Vamos à próxima pergunta. Professor, como fica a situação do hospital que exige cheque calção em caso de emergência? Aqui eu presumo que o usuário que esteve no hospital e o hospital exigiu um cheque calção, aqui a questão é do usuário que tem um contrato de plano de saúde. Esse tema, inclusive, foi agora criminalizado. Esse tipo de comportamento é crime contra a relação de consumo. Mas, mesmo antes dessa nova lei que tipificou esse comportamento, já havia resolução da Agência Nacional de Saúde impedindo que o plano de saúde, melhor dizendo, que o hospital credenciado pelo plano de saúde exigisse um cheque calção para o internamento do usuário, um internamento hospitalar, enquanto a autorização não era dada, enfim. Não é possível fazer essa exigência, esse é um abuso de um direito, o exercício abusivo de um direito. O direito de pedir calção, ele existe no ordenamento jurídico, mas esse é um exercício abusivo do direito e, como tal, constitui ato ilícito, um ilícito civil, pelo artigo 187 da Lei 10.406/02. Por quê? Porque quem faz um plano de saúde faz exatamente para ter a assistência imediata sem ter que se preocupar com nada mais, nada menos do que já pagou em relação à prestação. Então, é um exercício abusivo e agora foi considerado crime. Vamos então à próxima pergunta. Indaga aqui o internauta. Professor, a cliente dá entrada em um plano de saúde e logo depois descobre que está grávida. O parto acontece 10 dias antes do cumprimento da carência para esse segmento. Se o plano se recusar a cobrir as despesas, o cliente tem direito de receber de volta o valor pago pelo parto? A resposta é afirmativa. Não é? A Lei 9656/98, orientada pelo princípio da harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, este princípio está no artigo 4º, inciso 3, a lei, o legislador foi sábio. Ele estabeleceu um prazo de carência, ou seja, o usuário entra e naquele atendimento eletivo, ele precisa cumprir um certo prazo, pagar alguns meses para atender aos interesses dos dois lados, o interesse econômico da operadora e a expectativa de ser atendido. Limitou essa carência no caso da urgência e da emergência, e para o parto, que é algo programado, ele estabeleceu um prazo de 10 meses, o que faz, da data da contratação, faz presumir que são 9 meses da gestação, parto a termo, e mais um mês de segurança. Acontece que, às vezes, a própria usuária do plano não sabe que está grávida, aquilo aconteceu ali próximo da contratação. E, na verdade, no caso aqui, no exemplo dado, o parto se deu 10 dias antes de cumprir a carência, ou seja, 10 dias antes dos 300 dias previstos pela carência. O contrato de plano de saúde eu pago hoje
não é? Eu pago no dia de hoje e vou ter o serviço durante os 30 dias subsequentes ao pagamento. Portanto, esses 10 dias que antecederam ao cumprimento da carência já estava pago no vencimento da última parcela que ela pagou. Além do mais, existe o princípio da boa-fé, atender à legítima expectativa. E aí não há nenhuma violação ao interesse da operadora, nem ao interesse do usuário. O interesse econômico da operadora e o interesse da consumidora. Além do que, existe o adimplemento substancial da obrigação por parte do usuário do plano. A próxima pergunta, professor. Olá, professor. Se o paciente fica mais de 4 horas na emergência esperando atendimento, ele tem direito a alguma indenização? Evidentemente que tem direito. O tempo hoje é um bem jurídico. O tempo é algo que pertence a mim. Ninguém pode dispor do meu tempo se eu não lhe conceder. O tempo, a cada dia que passa, a percepção do tempo, ela vai variando, não é? Sofrendo influência de toda a ordem. Imagine, por exemplo, computadores, hoje cada dia mais rápido. Então, nós temos um computador hoje muito mais veloz do que o anterior, e, na verdade, esse muito mais veloz significa uma fração de segundo. O usuário de fila, o tempo na fila do banco, não é? Hoje se estabelece um tempo para permanecer na fila do banco. Portanto, o tempo é um bem jurídico que pertence à pessoa e só ela pode dele dispor. Especialmente no caso de plano de saúde. Você passar horas a fio esperando um atendimento, ainda que você estivesse são, não é? Que você não estivesse enfermo, só por isso, só pela espera já gera um dano moral. Agora, imagine você passar um tempo esperando um atendimento, um filho pequeno no braço, enfermo, e aquele atendimento com uma relativa necessidade, uma certa urgência, demora 2, 3, 4 horas, trazendo angústia, sofrimento para todas aquelas pessoas. Para o infante enfermo, para a criança, para o pai, para a mãe que o acompanha. Então, há dano moral do menor e dano moral reflexo também em relação à família. Há dano moral, sim. Bem, vamos agora a mais um intervalo e voltamos na sequência com as outras perguntas dos internautas. Vamos lá, voltamos agora com o Saber Direito Responde, continuando aqui as perguntas dos nossos internautas sobre plano de saúde. Olá, professor, em caso de erro médico, quem responde? O médico credenciado ou o plano de saúde? Muito bem, na verdade, os dois são responsáveis, não é? São solidariamente responsáveis. No direito civil, as relações não são, em regra, solidárias, né? A solidariedade, ela não se presume, ou ela decorre da lei, ou ela decorre da vontade das partes pelo contrato. No caso das relações de consumo, a regra é que todos que fazem parte do fornecimento de um produto ou da prestação de um serviço, atuando no mercado de consumo, todas essas pessoas envolvidas são solidariamente responsáveis pelos danos que causarem aos seus consumidores. Isso porque essas pessoas se unem, não é, no interesse econômico de fornecer serviços no mercado para os seus consumidores. E se elas se unem nessa perspectiva para auferir um lucro, ela tem uma vantagem, ela tem um bônus, deve responder pelo ônus. Essa regra da solidariedade nas relações de consumo, tratada de forma diferente do Código Civil, vem a partir daquela cláusula contratual, daquela cláusula pétrea da Constituição Federal, melhor dizendo, artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E uma das formas que o Estado encontrou de proteger o consumidor foi ampliando as possibilidades desse vulnerável obter a reparação dos danos e utilizou o mecanismo da solidariedade. Portanto, quando um consumidor vai utilizar o serviço de uma rede credenciada, seja o médico, seja o hospital, seja o laboratório, seja, enfim,
todos aqueles que prestam serviço de assistência à saúde, que são credenciados pelo plano. O consumidor pode escolher, mas não escolhe, a escolha dele não é ampla. Ele escolhe dentro daquele universo feito pela operadora. E aí está a razão pela qual operadora e médico, assim como todos os fornecedores da rede credenciada, respondem pelos danos causados à pessoa do consumidor. É garantido, evidentemente, o direito de regresso depois de paga a indenização ao vulnerável, ao consumidor, pela lesão suportada. Vamos continuar e mais um questionamento dos internautas. O cliente pergunta aqui: professor, o cliente viu um valor na propaganda pelo preço de um serviço de assistência à saúde, mas ao assinar o contrato, esse valor era maior. Ele tem direito de pedir para baixar, reduzir o valor da prestação? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele regula todas as etapas do consumo. Antes mesmo de você pensar em consumir, você está submetido a práticas comerciais indutoras de consumo. Você assiste uma publicidade em casa, você recebe um folder no sinal, você recebe uma oferta, pega uma oferta numa clínica, no hall de entrada de um hospital, e ali estão colocadas são colocadas mensagens feitas por profissionais de maneira a convencê-lo a adquirir aquilo ali. Então o código regula toda essa parte que antecede mesmo até a fase pré-contratual, é anterior à fase pré-contratual. Bom, depois que você se entusiasma com uma publicidade dessa, você procura o fornecedor e começa a dialogar, estabelecer as condições iniciais daquele negócio, para em seguida contratar e usufruir do serviço. Então tem a fase que antecede a fase pré-contratual, tem a fase pré-contratual e tem a fase contratual em si, da formação do contrato, além da execução do contrato. Nesse ínter todo, neste caminho, o código regula e determina que o comportamento do fornecedor seja pautado, observe o princípio ético, não é, de comportamento da boa-fé objetivamente considerada. O que significa dizer isso? Que é preciso respeitar a legítima expectativa do consumidor em relação àquilo que está colocado no folder. O código, então, diz que tudo que for colocado na publicidade ou na oferta integra o contrato que vier a ser feito. E nessa perspectiva de proteger o consumidor, há uma cláusula de hermenêutica contratual, artigo 47 do CDC, que diz: havendo dúvida entre as cláusulas contratuais, prevalece a mais favorável ao consumidor. E aí o que é que acontece? Como o que está na oferta ou na publicidade integra o contrato que vier a ser feito, e surge então um valor cobrado no contrato e um valor que estava na oferta, estabelecendo um conflito dentro do próprio instrumento, deve prevalecer o valor que estava na oferta, que integrou o contrato, porque essa é a interpretação mais favorável ao consumidor. E se o consumidor pagou a prestação, né, e depois descobriu que na oferta, agora é importante observar uma coisa, essa oferta tem um prazo de validade, é preciso que o contrato tenha sido feito dentro do prazo de validade daquela oferta. Muito bem, identificando isso e tendo o consumidor pago o valor cobrado no contrato, que é maior que está na oferta, tem ele direito a receber de volta em dobro o que pagou, porque indevida foi aquela cobrança. A próxima questão, mais uma questão aqui formulada pelos nossos internautas, e agora diz respeito ao acidente de consumo. Não é? Ele indaga sobre o erro médico. Um médico credenciado do plano causou uma lesão a ele, como é que ele faz? Se a responsabilidade dele é objetiva ou subjetiva? Se precisa provar a culpa do médico. Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece uma estrutura legal de responsabilidade civil diferente da estrutura legal prevista de responsabilidade civil prevista no Código Civil. No Código Civil, a responsabilidade, em regra, é submetida, ou melhor dizendo, é fundada na culpa. O que significa dizer? Significa dizer que a vítima, né, aquele que sofre a lesão, precisa, na relação civil, demonstrar o comportamento culposo, ou seja, o comportamento
do agente causador do dano sem o devido cuidado. E, evidentemente, se ele agiu também querendo causar o dano, como o dolo, né? Se comportando dessa forma, com vontade de lesionar, com dolo, se comportando desta forma, sem o devido cuidado, manifestada, essa falta de cuidado manifestada pela negligência ou pela imprudência, o agente, ele comete o que se chama ato ilícito. E, tendo cometido um ato ilícito e causado o dano à pessoa, ou a qualquer pessoa, este agente está obrigado a indenizar. É a regra do artigo 927, que se comunica com o artigo 186 do Código Civil. No Código do Consumidor, essa regra é diferente. O consumidor pode sofrer dano provocado por um produto ou por um serviço. A responsabilidade aqui não decorre do comportamento de fornecer, não decorre do comportamento de fabricar, não decorre do comportamento de importar. A responsabilidade aqui é fundada no risco. O fato gerador do dano não é o ato em si de fabricar, mas é o vício encontrado no serviço. Trata-se de responsabilidade objetiva. Bom, isso é a regra geral da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Esta regra, como toda regra, tem uma exceção. E a exceção é exatamente o serviço prestado pelo profissional liberal, dentre eles o médico. Não é? O médico que o usuário de plano de saúde contrata, ele não é razoável dizer que, juridicamente, a legítima expectativa desse paciente é alcançar a cura. Por quê? Porque o médico, a obrigação que ele assume é de meio. Ele vai empreender todos os esforços possíveis, utilizar todos os recursos disponíveis naquele local, naquele momento, naquele tempo, para tentar alcançar a cura. Na medida em que fatores estranhos à previsão dele, ou mesmo que previsível, inevitáveis, ele não tem como evitar, interferem nesse resultado tão sonhado pelo usuário, mas que juridicamente não é considerado um resultado legítimo ao ponto de exigir que o médico cure. Bom, essa é uma exceção para o médico, para o advogado, dentre outros profissionais liberais. Mas mesmo dentro dessa exceção, no caso do médico, a jurisprudência tem entendido que o médico cirurgião plástico, não é, que recebe uma pessoa saudável e vai submeter esta pessoa a uma cirurgia estética, aí sim ele tem a obrigação de alcançar o resultado, não o resultado do belo, da beleza, porque cada um sente a beleza, o belo de um jeito, mas um resultado objetivamente aferível, sem aleijões, sem deixar aleijões na pessoa. O médico, então, responde subjetivamente. E aqui encerramos, então, o Saber Direito Responde. E o programa pode ser acessado, você pode ter acesso a essas respostas no www.youtube.com/Saber Direito Responde. Muito obrigado.